eu acho que o povo tem que saber da história do que aconteceu, os antepassados, e dar valor, né, Breno? Exato. Agora, esse quadro aqui fala sobre esse caso aqui do Tiradentes, né? Essa foto. Agora vamos falar aqui de lenda de Rio Novo. Aqui, começar aqui. Bandeirante desceu o Rio Caranguejo ou não desceu, cara? Ou é lenda? Não é lenda, não. Não é aquele negocinho de água assim, cara? Não desceu pelo rio, não. Desceu seguindo as margens. Então minha professora mentia pra mim. Você sabe que outro dia eu tava olhando, sério mesmo? Não desceu, não. O negócio é o seguinte. Eu falei assim, gente, não cabia canoa nisso. Não. Mas eles vieram de onde, Brenil? Eles vieram ali do lado do Pomba, né? Eles vieram, na realidade, lá do lado do Piranga. Lá do lado do Piranga. Chegaram ali no Pomba e encontraram com o rio Pomba, né? Que era o famoso rio. Então eles atravessaram e vieram para o Rio Novo. Não vieram para o Rio Novo. Aí pegaram um ribeirão ali, que é o rio Caranguejo, ele vai lá perto do rio Pomba ali, os passacinhos da vida ali, né? Sim. Eles vieram descendo por ali. E a expressão caranguejo é exatamente conforme foi contado, inclusive pelo professor Sebastião Delvaux, que é um dos grandes nomes da história local, Sebastião Delvaux. Um deles, houve essa observação. Esse rio anda para frente, anda para trás, que o rio fazia muitas voltas. Não faz mais hoje porque simplesmente resolveram drenar para plantar capim. Mas o rio Caranguejo ia fazendo muitas voltas. É onde os peixes subiam para procriar, né? Piracema, exatamente. Então, um deles teve essa observação. Ali ficou sendo o rio Caranguejo por causa disso, dessa observação. Quando chegou aqui embaixo, um rio, ali perto da ponte, um rio maior, e um deles observou. Não, mas esse é outro rio, é um rio maior. Aí ficou o Rio Novo, né? Isso não é lenda, não. Agora, outra coisa... Pode falar, né? Outra coisa, Luiz Paulo, falava bandeirantes, eu acho que não pega bem o caso, não. Porque não eram... Não sei se eram bandeirantes. Na realidade, aqui, Rio Novo não nasceu do nada. Aqui realmente era uma floresta imensa, que só tinha mato fechado, cobra e onça, muita onça, e os índios. Que índios por isso? Os índios por isso, né? O que aconteceu com eles? Isso é outra história, né? Que nós temos bem guardada. Bem guardada. E eles então estavam aqui porque vieram por aqui, estavam acabando o ouro lá naquela região de Ouro Preto, Vila Rica, né? Então, eram os sertões proibidos, mas houve a abertura da parte da corte para quem quisesse penetrar. Formaram-se então um grupo de pessoas que vieram também em busca de terras para começar a se apossar, fazer suas fazendas e etc. Não seriam aqueles bandeirantes famosos que... Agora, a questão do ouro aconteceu o seguinte, realmente, em 1924, por aí, já bem depois, encontraram ouro ali naquele lugar, que hoje é descoberto, tanto que aquele lugar chama-se descoberto, porque o nome inicial era Nova Descoberta. Muita gente começou então a vir para cá para procurar chegar lá. Quando chegou um estrangeiro muito famoso também, que esteve por aqui, aliás, russo, Langsdorff, Barão de Langsdorff. Então vinha gente do mundo inteiro procurar que o Brasil é esse, cheio de ouro, cheio de... Esse Barão de Langsdorff, ele veio fazendo esse trajeto. Chegou no Rio Pomba, que já era um povoado relativamente próspero, um povoado de São Manuel do Rio da Pomba e do Peixe, e dos índios croatas e coropós. Então, cadê os homens daqui? Não tinha homem lá não, mas só tem mulher aqui que tem... Eles foram tudo para Nova Descoberta. Aí ele, Langsdorff, escreveu: atravessei o Rio Pomba pela segunda vez e foi andando, chegou em Frutal de Campo, pernoitou lá, Henrique Dias Pereira da Silva, já era o nome desse cidadão que estava lá. Um velhinho de 70 anos, escreveu ele. Aí atravessei o Rio Novo pela terceira vez, o Rio Pomba pela terceira vez, falei, ele errou. Aí já era o Rio Novo. Já era o Rio Novo, né? Aí ele escreveu, enganou. Aí ele chegou lá na Nova Descoberta. Então ele como não tinha fotógrafo, mas tinha lá quem acompanhava para ele. Rugendas e um outro famoso, pintava tudo, não tirava foto, mas pintava as paisagens todas. Aí ele pintou lá, nós temos esse livro,
onde tem lá um acampamento ao lado do rio, o pessoal lá na Peneira, e já tinha lá acampamentos até chiques, com madames que acompanhavam os prostitutas na vida lá em busca de ouro, né? Então isso aí o que aconteceu foi isso. Mas aí eles chegaram aqui, voltando lá nos tais desbravadores, né? Eles seguiram, aí abriu a matriz aqui, eles continuaram seguindo o Rio Novo. Estou voltando nos desbravadores, não é no pessoal em busca de ouro, não. Sim. Chegaram ali, aqui fundaram outra capela, aqui fundaram a capela, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Ficou sendo do povoado de Nossa Senhora da Conceição, do Rio Novo. Continuaram descendo, descendo, seguindo o Rio Novo. Fundaram mais embaixo lá a capela de baixo do Rio Novo. Era São João Nepomuceno. Né? Lá foi a capela de baixo, o primeiro nome. E depois disso, porque é uma coisa, só para terminar, uma coisa interessante, que eu acho muito interessante, é o seguinte, muita gente acha, né? Por que Goianá? Por que Piraúba? Por que Tocantins? Então, por que Guarani? Os Guarani moraram ali? Os Tupi moraram ali naquele lugar? Os Tocantins estiveram aqui? Não foi nada disso. É que quando houve uma divisão administrativa em Minas Gerais, um deputado, não tem tanto tempo assim, mas o deputado Juvenal Pena, ele falou assim, gente, vamos parar com esse negócio de denominar as nossas cidades, nossos rios, nossos povoados, nossas localidades, distritos com o nome de santo. Tudo é nome de santo, essa é uma tradição de Portugal. Aqui nós temos que homenagear, por exemplo, os nossos índios do Brasil. Foi a ideia aprovada dele, foi aprovada. Só que, aleatoriamente, eles começaram a dar nome de tribo de índio aqui, ali, sem saber que Rio Novo teve índios que moravam aqui, mas eram os índios puris. Nunca moraram por aqui. Ali nunca teve Guarani. Guarani é lá no sul do país. Índios Goianazes nunca moraram por aqui, lá no interior de São Paulo. E assim foi por aí afora. Goianá chamava São Sebastião do Limoeiro, né? Não, Santo Antônio. Santo Antônio do Limoeiro. Primeiro nome de Goianá, aí é outra história. É mais romântico, né? Primeiro nome de Goianá foi Capim Branco, sabe por quê? Porque quando o Rio Novo, ficava ao lado do Caminho Novo, aqui saía de diligência e ia para Juiz de Fora. Diligência daquelas puxada a cavalo. Então a saída era ali, na saída para Juiz de Fora mesmo, hoje, ali no Senhor dos Passos, mas ali chamava-se Barro Branco. Ali, até hoje, tem um Barro Branco lá que se faz, ali é a estação do Barro Branco. Depois, lá em Goianá muda, né? Acabou porque plantava muito capim, era um capim branco, daí o nome desse nome. Depois seguimos outras mudas, outras paradas, até chegar lá em Manuel Honório, que era a estação. Dali havia, agora sim, a estação criada de diligência pelo Manuel Honório, que ia dali até Petrópolis. E de lá ia para o Rio. O negócio era... Eu, uma vez, vi o preço das passagens de diligência. De primeira, de segunda e de terceira. Falei, eu também fiz. Foi a pergunta que eu fiz. A de primeira, evidentemente, são as pessoas que iam do interior da diligência. Era um cocheiro, um ajudante, que ia tocando a corneta como se fosse buzina. Lá dentro o pessoal sentado de costa para lá, e outros de frente, mas ali tudo era de primeira. Segunda era atrás, na traseira, que ia um sentado virado de costa para a estrada e outro de frente. Esse que ia sentado de costa de lá para cá era a segunda. Primeiro lá embaixo. E o de frente para lá era a segunda, o de costa era a terceira. E ia por aí afora. Só de curiosidade, quanto tempo, você lembra, sabe quanto tempo demorava? Daqui, Juiz de Fora, por exemplo. Olha, eu vou olhar para você, eu não vou chutar, porque eu não gosto de dar informação no base do acho que eu acho. Mas eu tenho horário de chegada, horário de saída, eu tenho isso anotado. Legal. Eu posso ver para você nos jornais que narravam essa história, entendeu? Só de curiosidade, né? Hein? Só de curiosidade. Não, eu vou olhar. Agora não, narravam porque era famoso. Tinha o nome do cocheiro, o nome do que ficava na agência da estação ali, né? Ficava na agência da estação naquele muro ali, tem uma casa hoje ali de frente
a rua, de lado para a rua... Senhor do Espaço? Domingos, não, é em frente, para a rua Senhor do Espaço, dava frente. Aquela parte toda ali que faz aquela curva ali, a licitação de diligência. Muito legal. Agora, esses detalhes assim, eu acabo me esquecendo, né? Mas eu tenho isso gravado para escrever sobre isso. Inclusive, depois que fez essa estrada de ferro, ocasião chegou aqui em Rio Novo um fiscal da Secretaria da Agricultura, da Conferência ao Gado. Ele é fiscal chamava-se a Gadaria, que é o gado, né? O cara, além de fiscal, ele era um poeta, porque ele descreveu como era a viagem de Juiz de Fora a Rio Novo, passando por todos os lugares, etc. E para não dizer que eu só gosto só de coisa velha, eu tenho a história completa e que eu tenho a honra de posso dizer que participei dela, das primeiras reuniões, com o meu ídolo, que é o Itamar Franco, sobre o aeroporto, sobre a criação do aeroporto. Por que ele construiu, por que ele acha que... E os que eram contra, os que eram a favor, reuniram várias vezes. Nós vamos fazer uma matéria isso, então. Eu tenho as fotos. É, ótimo. Do dia que assinou o contrato lá em Juiz de Fora. Eu lembro que eu estava de bermuda, o doutor Maroto me ligou para fazer a foto. Eu comprei uma calça. Foi de calça comprida. Pois é, aquela reunião histórica, aquela reunião. Então tá bom. Aquilo ali foi o acordo, foi o contrato foi o contrato com a Queiroga Galvão, né? Acho que foi. Aqui, muito obrigado. Nós vamos fazer uma minissérie, né? Porque deu aí um tempo bom, mas foi muito proveitoso. Tá bom. Obrigado, Brenildo. Obrigado, meu câmera auxiliar, Emanuel. Emanuel era bom no TV Era Sol. Valeu, gente.